quais são as perspectivas do ano de 2023 para as famílias brasileiras e para a pauta das famílias no âmbito político, no Congresso Nacional, com o governo federal. Vai melhorar, vai piorar? É um ano de preocupação? A transição de governo gera toda uma apreensão? Eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões e um pouco da nossa visão de trabalho aqui em Family Talks. Eu sou Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks. Já convido você a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho para não perder nenhum dos conteúdos que nós compartilhamos com vocês. 2022 foi um ano de bastante apreensão na sociedade brasileira. O processo eleitoral, bastante polarizado, gerou muitas preocupações para muitas pessoas e divisões que eu confesso nunca ter visto antes na sociedade. Amizades rompidas, problemas familiares surgindo em função de opções políticas. Esperamos e desejamos que esse ambiente de beligerância, de divisão, não persista. Ele não é positivo para a sociedade, ele traz dores e dificuldades. Obviamente não estamos aqui advogando por uma falsa união política em torno de ideias com as quais as pessoas não concordam, não é isso. Estamos trabalhando em prol da retomada do diálogo, isso é fundamental para pacificar. A troca de governo também traz uma série de expectativas, por um lado, pessoas ansiosas por melhorias, que apoiam o novo governo, pessoas bastante apreensivas por apoiarem o governo anterior e terem preferência por outros tipos de ideias. E fora isso, existe a situação objetiva das famílias que independe dos governos. O que nós podemos esperar desse ano de 2023 para as famílias brasileiras? Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que o mundo enfrenta um cenário econômico bastante delicado. Há muitas preocupações no radar, a guerra na Ucrânia gera incertezas, toda essa questão da epidemia de Covid que ainda não acabou e tem gerado ainda, em função do que acontece na China, grandes impactos na economia global. E um cenário aí de talvez uma recessão global, ou pelo menos um baixo crescimento global e alta inflação em vários países. Não é uma receita muito positiva para as famílias brasileiras. O Brasil ultimamente tem sido um pouco poupado, a inflação aumentou, depois caiu nos últimos meses, mas há projeções de aumento para os próximos. E nós sabemos que a inflação machuca o bolso das famílias, a renda das famílias é corroída pela inflação, sobretudo as famílias mais pobres que não têm nenhum mecanismo de proteção. Pelo contrário, ficam à mercê do processo inflacionário e ficam cada vez mais pobres, essa é a realidade. Então os nossos votos é que as pessoas que vão liderar a agenda econômica possam tomar decisões corretas que não prejudiquem as famílias, que não aumentem a inflação, pois isso seria muito duro, seria bastante negativo para as famílias. Então existe sim um ambiente um pouco de preocupação e de certa apreensão. Esperamos que isso não contamine a economia nacional e que possamos continuar caminhando com alguma relativa tranquilidade, ainda com problemas e com desafios a serem enfrentados, que esses desafios realmente não atinjam situações críticas como alguns países têm alcançado mais recentemente. Bom, isso de uma perspectiva geral e que acaba afetando a vida de todas as famílias. Mas agora especificamente do ponto de vista político, o que esperar? Em primeiro lugar, a troca de governo naturalmente traz uma troca de prioridades a respeito do que fazer e do que não fazer no âmbito político. E, a partir disso, uma certa maturação, uma certa indicação do que nós precisaremos trabalhar em Family Talks. Veja bem, nós publicamos em 2022, pela primeira vez na história da nossa democracia, uma agenda de trabalho política, de ações políticas pelas famílias, cuidar de quem cuida, sobre a qual nós já falamos aqui no nosso site. Se você tiver interesse, pode pesquisar vídeos anteriores e buscar em familytalks.org mais referências. Essa é a referência de trabalho. O que nós defendemos e o que nós queremos trabalhar está ali, de forma clara, transparente, para que todas as pessoas possam acessar. Essa é a nossa agenda de trabalho. Agora, evidentemente, a quantidade de propostas é vasta. Tem muitas frentes de trabalho ali. E com a mudança de governo, algumas prioridades vão mudar. Então, nós temos que ter a sensibilidade de adaptar e entender que agora talvez seja o momento de algumas pautas avançarem e outras não. Da mesma forma que se o governo fosse outro, outras pautas avançariam e outras ainda teriam que ficar de lado esperando um momento mais oportuno para avançar. Uma coisa importante para falar é que o trabalho de Family Talks é feito com continuidade. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre os resultados do nosso trabalho em 2022, que foi o melhor ano da história dessa pauta para as famílias aqui no Brasil. E boa parte do que foi feito é resultado de um trabalho que começou em 2019. Lento, paciente, mas consistente, sem retrocessos, só caminhando para frente. Nós vamos dar continuidade a isso. Nós temos história, nós temos credibilidade construída e vamos ampliar isso e colocar toda essa história em função dessa pauta das famílias para fazer com que continue havendo avanços. Quais poderão ser as prioridades? Nós entendemos que haverá uma grande preocupação com temas relacionados à transferência de renda. Então, o programa Bolsa Família passa a ser uma pauta política muito importante. E não só isso, toda a forma como o novo governo deve organizar a assistência social cria oportunidades diferentes do anterior. E aí nós entendemos que existe um grande espaço para trabalhar as políticas de fortalecimento de vínculos familiares.
Talvez essa seja a prioridade número 1 para nós trabalharmos e darmos atenção às famílias brasileiras. O governo anterior já trabalhou com políticas de fortalecimento de vínculos familiares, agora vai ter uma mudança porque o governo que entra tem uma certa visão de assistência social, que é diferente do anterior, e que vai colocar isso, fazer valer essa visão. De todo modo, a oportunidade está aí. A assistência social no Brasil tem sim como estratégia determinada por lei fortalecer vínculos familiares. E essa atenção renovada que vai ser dada à assistência social gera uma oportunidade de trazer novas ideias a respeito do que devem ser esses programas de fortalecimento de vínculos familiares. E nós em Family Talks temos uma proposta muito importante, que é investir em programas de educação parental. Formar mães e pais para conseguirem exercerem de forma melhor, de forma mais profunda, de forma mais adequada as suas funções parentais de cuidado e de desenvolvimento das crianças. Existem muitos programas aplicados em diferentes países com resultados extraordinários. É hora de fazer com que isso chegue a cada vez mais famílias aqui no Brasil. E só o governo pode fazer com que 5 milhões de famílias sejam atendidas. Então nós temos a atuar. É prioritário esse tema, mas é necessário que haja adequação na legislação, que tenha orçamento público para gastar com isso, que os gestores, ministros, secretários de ministério queiram fazer esse tipo de investimento. Então esse é o nosso trabalho e nós contamos com o apoio de vocês para fazer com que esse tema seja mais debatido. Logo mais vocês terão novidades. Um outro tema que deve ganhar força é a questão da proteção da renda familiar através da reforma tributária. Novamente, há uma promessa forte de reforma tributária. Vocês sabem que Family Talk já atuou no passado na construção de uma proposta de imposto para as famílias e de trazer uma visão de perspectiva de família sobre a tributação. Esse é um tema que estava confinado no ambiente acadêmico aqui no Brasil. Alguns pesquisadores muito importantes, tais como o professor Heleno Torres, da USP, a professora Misadel Derzi, da Universidade Federal de Minas Gerais, tratavam desse tema e defendiam uma visão mais adequada para a tributação dos núcleos familiares do que a vigente hoje no país, que tem muitos problemas. Nós já falamos sobre isso aqui no canal, em outros ambientes, em outros debates e em outras publicações de outras redes sociais. Chegou a hora de mudanças pelas famílias. Ano que vem há uma promessa de haver uma reforma tributária. Já surgem discussões preocupantes a respeito de aumento de imposto de renda para a classe média. Aqui no Brasil, a classe alta paga pouco imposto de renda, é verdade. A classe média proporcionalmente paga mais, mas nós não podemos tolerar que a classe média seja penalizada. Todos os países desenvolvidos têm uma grande classe média e a classe média com a renda protegida. A maneira mais eficiente de proteger a renda é pensar na situação familiar como um aspecto na hora de considerar o quanto cada pessoa tem que pagar imposto. Nós temos uma proposta construída de imposto de renda familiar, está disponível para vocês verem e nós entendemos que vai ser uma grande prioridade. E a terceira prioridade para as famílias brasileiras em 2023 será, finalmente, a regulamentação da licença paternidade. A licença paternidade no Brasil, até a Constituição de 88, era só de um dia. Esse dia era previsto para o pai ir lá registrar a criança e acabou. Hoje ela é de 5 dias, mas é uma licença fragilizada em relação à licença maternidade, que além disso é muito maior, 4 meses, garantidos pela Constituição. A licença paternidade está nas disposições transitórias da Constituição, o que significa que já deveria ter sido regulamentada até o início da década de 90, e não foi ainda hoje, porque ninguém quer regulamentar. E não só isso, ela é bancada pelo empregador, e aí os empregadores não querem que aumente. Então nós precisamos de mais dias de licença paternidade e que seja uma licença paga pela Previdência Social, tal como a licença maternidade. E isso vai trazer um benefício muito importante, em primeiro lugar, para os pais, para os homens, para terem mais tempo para estar com seus filhos recém-nascidos, que é um momento especial, e 5 dias é muito pouco. Isso traz benefício também para a mulher e para as crianças, que vão se beneficiar da presença paterna, que traz uma série de elementos e de vantagens no crescimento de uma criança, diferentes da presença materna. Então as crianças vão se beneficiar. E isso é um investimento no futuro do Brasil muito importante. Então são essas as 3 grandes prioridades políticas para as famílias, considerando o novo contexto de governo. Promover programas de educação parental no âmbito da assistência social, não apenas na assistência social, mas como uma grande oportunidade. Depois, trabalhar a tributação das famílias no contexto da reforma tributária vai ser uma prioridade muito importante. E por fim, finalmente, a regulamentação da licença paternidade no Brasil. Obviamente nós vamos estar atentos às oportunidades, há muito o que fazer. Nós, inclusive, somos uma organização muito pequena, não temos tantas condições, mas temos feito o nosso melhor. Contamos com o apoio de vocês para poder crescer, para poder trazer mais resultados de forma mais rápida também, mais consistente para as famílias brasileiras. Vai ser um ano de muitos desafios, o contexto global não é favorável, nós estaremos atentos, vigilantes, propondo para o novo Congresso, para o novo governo, para os novos governos também, incluindo os governos estaduais, soluções, e estando muito atentos, fiscalizando as propostas para que não haja nada que seja contrário aos interesses das famílias. Nós precisamos fortalecer a voz das famílias na política. Não é hora de pensar em impotência. Muitas pessoas nos procuram, não tem o que fazer, ou pensam que está tudo perdido e que a sua voz não é ouvida. Sim, talvez falando sozinha a sua voz não será ouvida, mas precisamos nos unir. Family Talks é uma plataforma de união das famílias para fazer com que a nossa voz seja forte, seja ouvida e faça valer
as decisões dos políticos para que sejam em função das famílias, com o que nós queremos e o que nós precisamos. A hora é agora. 2023 precisa ser um ano de virada, por isso nós estamos trabalhando e vamos trabalhar cada vez mais na convocação de pessoas para se envolver com o nosso trabalho, para fazer com que nós tenhamos mais vozes, sejamos cada vez mais fortes e assim vamos conseguir fazer com que essa pauta seja mais consolidada e tenha muito mais resultados, beneficiando assim cada vez mais famílias. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Se gostou desse conteúdo, não deixa de comentar também, que nos ajuda bastante, de compartilhar com familiares, com amigos. Um grande abraço a todos.